Eu queria falar um pouco nessa noite, para mim e para você, e se você tem juízo, eu aconselho você a ir embora agora, porque o que Deus vai falar com você aqui, talvez, vai mexer no seu tempo, e vai tirar algumas coisas da sua vida que não fazem sentido. Amém, irmãos? Cada vez que você se encontra com Deus, você vai perder alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. Todo encontro com Deus, a ideia é que você se esvaie um pouco e deixe o Espírito de Deus te governar. E você vai perceber que servindo a Deus, você não vai crescer conquistando, você vai crescer renunciando. Você vai perceber, por exemplo, Abraão, ele era desprendido, ele ia se desprendendo. E Deus vai ensinando práticas de desprendimento para Abraão. Deus diz: deixa a tua casa e a tua parentela, sai da casa do teu pai. Então Abraão se desprendeu da sua família, depois ele se desprende de Ló, depois ele se desprende de Ismael, até que Deus manda ele se desprender daquilo que ele mais ama, que é Isaac. E à medida que ele ia se desprendendo, ele ia avançando no reino de Deus. Então, se você quer crescer, e a palavra é crescimento, se você quer crescer, você vai ter que se desprender, irmão. Eu não estou dizendo que você tem que sair do emprego, não estou dizendo que você tem que abandonar pessoas que você ama. Não, não é isso. Quem já desapegou não precisa se desfazer. Eu estou falando que aquilo que ocupa o seu coração e a sua mente domina a sua vida. Aquilo que ocupa o seu coração e a sua mente domina a sua vida. E se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, que te faz bem, talvez você não esteja comprometido com aquilo que Deus quer falar. Porque nem sempre o que Deus quer falar, eu estou pronto, ou preparado, ou gostoso para ouvir. Porque o que Deus fala confronta. E evangelho, irmãos, eu não preciso colocar nada. Evangelho, eu não preciso colocar. Evangelho é um pão sem fermento que não para de crescer. Vocês viram o índice aí agora que diz que os evangélicos cresceram? A minha preocupação é só que a gente não cresça só em quantidade, mas que a gente conheça o nosso Deus. Então, eu me sinto nesses dias aquele pingo gelado, sabe, no chuveiro quente. Sabe aquele pingo gelado? Você está tomando banho e tem um pingo, e você não sabe de onde ele vem, mas ele vem. Eu sou esse cara, quer me definir? Eu sou o pingo gelado no seu chuveiro quente, que te faz olhar para cima, que te faz perceber que tem alguma coisa incomodando. Eu quero ser um incômodo na sua vida. Eu não vou ficar com isso tudo para mim. Eu quero repartir com você. Eu quero que Deus te pegue. Eu não vim aqui para te abençoar, eu vim aqui para Deus te matar. Eu não vim aqui para abençoar a sua vida. Quem corre atrás de bênção ainda não conhece o seu Deus. Efésios 1:3 diz que Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Me abençoou, artigo definido, já fez, está pronto, é meu. Eu só preciso entrar no trilho de Deus. Eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. Se no seu livro Ele já escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. O problema da igreja não é fazer errado, é crer errado. Eu quero crer que para Deus é mais aceitável você fazer errado do que você crer errado. Porque uma pessoa que faz errado, à medida que ela vai aprendendo, ela pode fazer certo. Mas quando ela crê errado, irmão, tirar uma pessoa da sua religiosidade, da sua crença, não é fácil. Então o nosso objetivo, irmãos, não é acusar quem fez errado, não é atacar quem fez errado, mas crer errado é terrível. Não adianta nós ouvirmos, mas eu estou ouvindo o evangelho, eu estou pregando nessa noite aqui. Quem aqui já aceitou Jesus? Levante sua mão. Eu estou pregando para crente. Não, mas eu ouço a verdade. Não é ouvir a verdade que você precisa, é conhecer a verdade. Você pode ouvir a verdade a vida inteira, mas nunca ter conhecimento da verdade, conviver com a verdade, ser verdade para você. Porque quando vira verdade para você, já era, irmão. Vira verdade para você, já era. Essa verdade vai te disciplinar. E a disciplina
ela tem duas facetas, a teoria e a prática. Como assim, pastor? Errou na prática? Volta para a teoria. Errou na teoria? Não pratique. A disciplina do Senhor, ela me ensina a viver nesse lugar. Se eu estou errando na prática, então peraí, tem alguma coisa errada na minha teoria. Mas se eu estou errando é na teoria, na minha crença, talvez, se eu creio errado, eu faço errado. E o objetivo do Evangelho é trazer clareza. Esse é o objetivo do Evangelho. Então eu queria falar para você nessa noite sobre uma consciência de mártir. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que eu vim aqui nessa noite para o senhor falar para mim de sofrimento? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: põe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. Olha que Deus maravilhoso. O Saulo está orando, ele vai e mostra uma visão para o Saulo de Ananias, sem ter conversado com Ananias primeiro. Mas Deus conhece os seus discípulos. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos santos de Jerusalém, aos teus santos de Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava tentando convencer Jesus, dizendo: Jesus, esse homem, mata ele, aproveita que ele está cego, mata ele logo. Esse homem é assassino, esse homem não é irmão não, é primo. Ele é de outro ministério, ele mata os crentes. Coisa terrível quando você quer pregar para Deus, né, irmão? Coisa terrível quando a gente quer ser mais santo do que Deus, mais justo do que Deus, quer entender mais do que Deus. Aleluia, é com nós. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando. Eu acho que Ananias foi porque Deus falou que ele ia sofrer. Ele vai sofrer, é comigo mesmo, vou lá. Tem uns crentes que a gente não gosta, quer dizer, vocês não gostam. E você, né? Quando você sabe que ele está pagando um preço, você diz: bem feito. Então Ananias foi, entrando da casa, e pôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, olha que falso. Saulo, irmão, glória, xaramandarai, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus.
Cara, que história! Glória a Jesus, que coisa linda! Que bênção essa história, Senhor! Cabe na sua cabeça, irmão, Deus mandar você fazer alguma coisa que você não concorda? Cabe na sua cabeça, Ananias, você vai orar pelo Saulo? Não, não vou não. Vai, Ananias, tem uma coisa que ainda vai ser maior que você. Você vai aparecer só nesses 2 versículos aqui. Ele vai escrever grande parte do Novo Testamento. Não, Senhor, mata esse cara. O Senhor está dizendo que ele está matando os nossos familiares, e o Senhor quer que eu vou lá abrir os olhos dele, e ele ainda vai ser maior do que nós. Sangue de Jesus tem poder. Cabe na sua cabeça Deus pedir para você fazer alguma coisa que você não crê, você não acredita que aquilo pode dar certo? Então se prepare, porque nós não podemos perder a nossa intuição profética. Nós não podemos ser guiados por tendências. Nós não podemos ser guiados por ego, por circunstâncias, por necessidade. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, se prepare para andar na contramão. Se prepare para fazer coisas que todo mundo pode desacreditar, que você mesmo desacredita. Quantas vezes Deus já me pediu para fazer coisas que eu disse: não, isso não, Senhor. Não. Eu disse para você ir embora, lembra? No começo. Porque nós estamos entrando numa estação que, se nós queremos mesmo viver o que Deus tem para nós, São Paulo, nós vamos ter que fazer coisas que não cabem no nosso circuito evangeliquez, que não cabe dentro da nossa caixa religiosa. Deus vai te chamar para fazer coisas. Você vai tocar pessoas que talvez vão se tornar maior que você. Você vai tocar pessoas que você queria mesmo que Deus levasse. Você queria que Deus levasse. Cabe na sua cabeça Batseba está na genealogia de Jesus? Cabe na sua cabeça Tamar está na genealogia de Jesus? Cabe na sua cabeça Ruth, a Moabita, está na genealogia de Jesus? Cabe na sua cabeça Raabe? Meu Deus, por que Deus não faz as coisas fáceis? Por que Ele tem que confundir a gente? Por que o seu amor é tão profundo que é incompreensível para a mente humana? Por que é assim? Deus pode estar nos pedindo para fazer determinadas coisas que aos olhos humanos são loucura, como por exemplo, abrir os olhos deste homem. Se prepare, se você quer andar na unção, se você quer andar na glória de Deus como igreja, se prepare para ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo caminha na vibe de Cristo, na unção de Cristo. Mas eu leio a Bíblia, estudo. Não, a Bíblia não é seu alimento, a Bíblia é seu menu, é o seu cardápio. O seu alimento é Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu como dele, é por ele que eu vivo. Aleluia! Entenda isso, querido. Eu sou agora evangélico, eu sou agora cristão. Como eu falei hoje pela manhã, era tarde. A ferramenta de um profeta não é sua boca, é seu ouvido e sua visão. A ferramenta de um profeta não é o que ele diz, é o que ele ouve. Porque muitos estão dizendo coisas que não ouviram. Então afine seus ouvidos para ouvir a Deus, e aí sim você vai ter o que dizer. Deus diz em Isaías 43, versículo 19, Ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Adriel, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se isso não é importante para você, é problema seu, mas Deus vai fazer, porque Ele quer fazer. Pode não ser importante para você, mas é importante para Ele. Se o rio vai correr no ermo, vai correr no ermo. Se a terra seca, vai fluir água, vai fluir água. Se Ele vai pôr um caminho no deserto, Ele vai pôr um caminho no deserto. Não adianta você dizer para Ele que ali não dá para fazer estrada. Ele faz uma estrada. Nós precisamos ouvir a Deus. O
problema é que a igreja não pode perder o sal, irmão, porque se ela perder o sal, o sabor, ela não serve nem para Deus e nem para o mundo. Ela não serve nem para Deus e nem para o mundo. Mas pastor, mas eu não entendi, por isso que eu fiz. Você pode fazer até você não ouvir. Depois que você ouvir, você não pode fazer mais, querido. Do seu jeito não cabe mais. Então se prepare para mudar a configuração. E eu ouso dizer que muitas coisas que você acreditava, da forma que você acreditava, não vai ser mais assim. Como que não? Não vai ser mais assim. Deus está mexendo na sua configuração. Ah, mas Deus tem uma história. Ei, deixa eu te falar, o Evangelho não é Deus mudando a tua história, mas é você abandonando a sua história para viver a história de Deus, porque o Evangelho é a história de Cristo, não é a sua história. Então você abandona a sua vida, abandona a sua história para viver a história dele, para viver a vida dele, para viver os seus desígnios. É você entrando na história de Deus. Nós pertencemos a uma história, é a história de Deus, a história da continuidade, a história de Cristo. O autor dessa história é Cristo. A vida dessa história é Cristo, não é a minha. Então eu não venho para a igreja para mudar de vida, eu venho para perder a minha vida e para viver a vida que Deus tem para mim. Aleluia! Para viver a vida que Deus tem para mim. É uma escada rolante. No aeroporto hoje a gente subiu a escada rolante. Não foi, Feitosa? Hein, pastor? Hoje a gente subiu. E quando vocês sobem a escada rolante, não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Você só entra nela, vai. Aí você diz: por onde? Eu vim pela escada. Mas era rolante. É ela que te leva, não é você que leva ela. O problema é que nós queremos pegar o pacote do Evangelho e nós queremos dizer como Deus tem que fazer. Ananias, larga isso. Ananias, escuta. Ananias, mas Senhor, não importa quem ele é, Ananias, para você, o importante é o que ele é para mim. Para mim ele é escolhido. Você está de mal de muita gente que Deus ama. Te peguei. Você está de mal com raiva, com ódio de muita gente que Deus ama, e só não te usa para salvá-la porque você está com ódio dela. Lembrou dela agora. Eu vi que você mudou o semblante assim na hora. Tinha um amigo nosso que ele dizia assim, um dia um rapaz da nossa região lá, eu não era convertido ainda, ele se converteu. Aí ele foi pregar para uns amigos nossos, eu estava lá também. E ele disse: não, cara, agora eu me converti, eu vou para o céu, e eu queria que vocês se convertessem para ir para o céu. Ele disse: tu vai para o céu? Não, se tu vai para o céu, eu quero ir para o inferno. Não quero ir para o céu com você, não. Ele falou, a gente deu risada. Na época, né, era tudo meme, tudo zoeira. Mas depois, irmão, eu comecei a pensar: cara, que palavra forte isso. Irmão, tem gente, não é gente, é igreja. Tem igreja que quando chegar na eternidade, Deus vai dizer assim para ela: entra devagar. Por quê? Porque tem gente aí que pensa que é só eles que chegam. Para não decepcioná-los, quando você chegar na eternidade, você vai ficar surpreendido, querido. Quando você for viver a eternidade com Cristo, e Cristo voltar e você governar as nações com Ele, você vai chegar na eternidade e você vai dizer: meu Deus. Você vai ter no mínimo 3 surpresas. Você vai dizer: meu Deus, quem eu pensava que está aqui não está. A segunda, você vai dizer: meu Deus, quem eu pensava que estaria não está. Quem eu pensava que não estava, está. E a terceira, você vai dizer: eu estou. Olha aí, eu consegui. Diga comigo: fé equivocada. Muita gente vivendo uma fé equivocada. O que é isso, pastor? É você construir a vida sobre palavras e coisas que Deus não disse e não fez. É você construir uma vida sobre coisas que Deus não disse, sobre coisas que Deus não fez. Irmão, a Bíblia é clara. Por mais que as pessoas distorcem para viver a sua vontade, a Bíblia é clara. Eu preciso morrer, eu preciso soltar a minha vida.
Não adianta, irmãos, o mundo não está esperando Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. Não adianta você dizer para o mundo: Jesus vai voltar. Eles não esperam. Quem espera é a igreja. Sabe o que o mundo espera? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a manifestação dos filhos. O mundo espera a igreja. Os reis da terra não se renderão ao evangelho, irmãos. Os reis da terra não se renderão, mas não tem problema. A Bíblia diz que o Senhor se ri deles. Você precisa entender quem você é no corpo. Você não foi chamado só para ser feliz, você foi chamado para amar. E se você viver num evangelho como Jesus quer, você vai sofrer, não tem como não sofrer. O problema é que nós queremos uma proteção ambiental no nosso meio. Nós não permitimos que nada de mal, de errado aconteça em nosso meio. Nem o joio, irmão. Se o joio crescer, a gente arranca. A gente nem é bíblico para cuidar do joio. Não, arranca, joga fora. Não, o Senhor disse que não é para mexer aí, deixa crescer junto. Quem vai arrancar o joio é o ceifeiro. Não, mas ninguém precisa do joio aqui. O joio está aí para você desenvolver amor, desenvolver perseverança, desenvolver capacidade, a capacidade de continuar amando sempre. Carregar a presença de Deus é carregar pessoas, porque as pessoas carregam a presença de Deus. Eu estou cheio da presença. Quantas pessoas você discipula? Quantas pessoas você cuida? Quantas pessoas você atende? Carregar a presença é carregar gente, irmãos. Amém, querido? Aleluia. Ser sábio, sabedoria não é o seu QI. Sabedoria é uma pessoa vivendo em você, a pessoa de Cristo. Aleluia. Eu vim aqui hoje desafiar você. Nós precisamos crescer como cristãos, irmãos. Nós precisamos crescer. O nosso foco é a cruz, não é a multidão. Não é a multidão que te ensina a amar. Quem te ensina a amar é a cruz. O foco de Jesus nunca foi a multidão, sempre foi a cruz. Sempre foi a cruz. Por isso que quando ele ressuscita, ele não volta para a multidão, ele volta para a cruz. Ele volta para os seus discípulos. Ele volta da cruz, da ressurreição, ele volta para os seus discípulos. E diz para os seus discípulos: sirvam a multidão, cure a multidão, restaure a multidão. Mas o foco de Jesus não é a multidão. Quem te ensina a amar, irmãos, é a cruz, não é a multidão. Parece que o evangelho para alguns irmãos só funciona se tiver muita gente. Só funciona se tiver muita gente. Nós somos muito ortodoxos. Nós precisamos ser ortopráticos. Nós precisamos servir a mesa, irmãos. Essa nação precisa comer do pão vivo que desce do céu. Não é suficiente eu só aprender sobre Jesus. Eu preciso viver Cristo. Aleluia. Eu não uso a Bíblia só para ser pastor, irmãos. Eu uso a Bíblia para ser marido, para ser pai, para ser vizinho, para fazer negócios. Eu vou ler as Escrituras para ver o que o Senhor está falando sobre os negócios. O que o Senhor fala sobre os negócios. Eu uso a Bíblia para aprender a servir. Você vai perceber que Jesus nunca censurou pessoas com a sua santidade. Ninguém olhava para Jesus e dizia: olha a santidade. Não, Jesus constrangia as pessoas com o seu amor. As pessoas olhavam para ele, elas se sentiam tão amadas que elas se sentiam constrangidas, irmãos. Constrangidas. Elas aprendiam a perdoar só do olhar. Uma pessoa que não vive perdão, ela não tem continuidade, porque é o perdão que te dá lugar para continuar. Uma pessoa que não perdoa, ela está presa, está amarrada, ela não consegue continuar em nada, nada está certo na sua vida. Perdão é algo incondicional a um discípulo de Jesus. A falência do perdão em uma geração, essa geração certamente não chegará onde Deus deseja. Quantas pessoas você conhece que vai ficando pelo caminho do cristianismo? Eu conheço muita gente que era apaixonada, irmão. Você dava um glória a Deus aqui, a pessoa se acabava lá na cadeira. Hoje parece que as demandas da vida roubaram ela do lugar de paixão. Mas é que eu me decepcionei muito.
Me machuquei tanto na igreja, estou tão decepcionado. Aquele irmão me decepcionou, aquela irmã. Sabe por que as pessoas se decepcionam? Porque você dá o lugar para elas que deveria ter dado para Cristo. O primeiro lugar é de Cristo, e se Ele tem a primícia da sua vida, ninguém consegue te ofender, te machucar, te bater. Aleluia. E se estão te batendo, te perseguindo, te ofendendo, é para te deixar melhor do que você é. Ah, mas é frustrado. Irmão, uma geração que não se frustra é uma geração fraca. Uma geração que não é perseguida é uma geração fraca. Uma geração que não se ofende, uma geração que não chora, uma geração que não tem dores, não tem perseguições, não tem lutas. É uma geração fraca que não sabe se defender de nada. Aleluia. O senhor fala, pastor, parece que você não tem luta. Luta? Entra na fila. Como eu disse, só falta dinheiro mesmo. Coragem eu tenho. Luta, guerra. Mas nem todas essas coisas nós fomos chamados para ser mais do que vencedores, irmãos. Porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas, não é sem elas, não é fora delas, não é longe delas, é no meio delas, no meio delas. Aleluia. Quantas vezes eu orei pelos outros, quem está doente seja curado, e saí do púlpito, fui tomar um anador para dor do corpo, de viagem, de avião, para cima e para baixo. Mas você não é o pastor dos milagres? Não, irmãos, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja na noite que Ele quer. Não, irmãos, pense nisso. Nós não podemos permitir que o perdão venha a falecer na nossa geração. Nós temos que estar mais arrependidos e quebrantados do que eufóricos. A euforia tem que ser algo que vem de dentro. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ah, mas é difícil demais ter comunhão, ter isso. Eu já me feri tanto, tenho medo de novo. Não, irmão, deixa eu te falar, como disse o pastor Juscelio aqui, traumas que você trouxe para o Evangelho. E por que eu ainda estou 30 anos na igreja? Porque você nunca jogou isso na cruz. Nunca jogou isso, nunca pregou na cruz isso, nunca soltou. 1 João capítulo 1, versículo 5 a 10, depois você lê. Diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz com todos. Se nós andarmos na luz, nós vamos ter paz com todo, irmão. Não é tranquilidade, eu falei paz. Tranquilidade a gente não tem, porque é uma guerra todo dia. É um espírito habitando num corpo de carne que tem vontade, desejo e emoções. Então a gente não tem tranquilidade. O que a gente tem aqui é ter paz, aprender a ter paz. Quando eu sou tentado, eu falo em voz alta. Eu digo, eu não vou, não quero, porque eu tenho uma aliança com Deus. Alguém diz, eu digo, não estou falando com você não. Eu falo em voz alta para me ouvir, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E nós vamos ser tentados em tudo que denunciamos. Aleluia. O diabo não vai parar, o diabo não desistiu de você. Ele não vai desistir nunca de você. E você acha que o diabo quer te parar? Não. Ele quer te cansar. Ele quer te frustrar. Ele quer que você desanime. Sirva a Deus desanimado que está bom. Sirva a Deus sem lágrima, sirva a Deus sem paixão. Fica aí nessa apostasia evangélica. É isso que o diabo quer. Ele quer tirar você da igreja? Claro que não. Ele quer que você torne esse lugar um lugar frio, calculista, um lugar que as pessoas não são amadas, cuidadas. Não, aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Não, irmão, quando você perceber que não tem mais lágrima, coça os olhos até sair. Quando você perceber que você não tem mais paixão, leia em voz alta, põe uma música. Se você não tem mais alegria, quando eu cheguei aqui, você vai cantar, vai fazer alguma coisa. Mas por favor, você não vai ser presa da apostasia. Em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo. E você também não vai ser um extremista religioso, porque os extremos da verdade, eles são tão perigosos quanto a base da mentira. Os extremos da verdade, que as pessoas oprimem as outras com as suas verdades, são tão ineficazes quanto as bases da mentira. Fique esperto, meu irmão. Mas é muito difícil. Jesus foi rejeitado porque amou rejeitado. Jesus foi rejeitado porque ouviu rejeitado. Aleluia. Aleluia. Eu vou aí, hein? Aleluia. Toda isso. Vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cante toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, as bênçãos têm afastado mais os homens da presença de Deus do que as dificuldades. Pastor, os homens não caem por dificuldade, eles caem por fartura. As pessoas estão se perdendo por fartura. Oh, meu irmão, temos tanta fartura. Até o chat GPT ele já fala a Bíblia para você. Você pergunta, chat, onde está aquele? Ele fala. Ele é mais crente do que muito crente que eu conheço. As bênçãos têm afastado muitos homens de Deus mais do que as dificuldades. Por quê? Porque muitos possuem a bênção, outros são possuídos por ela. Como disse o pastor José aqui, irmãos, a maior perversão de um homem não é rejeitar a verdade, é distorcê-la. Eu conheço muitos homens que rejeitam a verdade e depois se rendem a ela. Eu mesmo fui um cara que rejeitei muito a verdade, mas depois me dobrei a ela. Nós queremos conquistar tudo nessa terra como igreja, mas eu vou te falar, igreja, a primórdia do evangelho é conquistar primeiro o céu, não é a terra. Conquiste o céu e atrai os céus para a terra. Você vai viver uma vida sobrenatural. Amém. Mas eu quero, pastor, eu quero. Espera. Para receber o que Deus está te dando, você vai ter que soltar o que Ele está pedindo. E se prepare para viver algo sobrenatural se você soltar o que Ele está pedindo. Porque eu vejo, nós falamos disso hoje à tarde. Hoje, se eu fosse você, depois eu entrava aqui no canal da igreja e assistia de novo. Deus vai pedir para você fazer algumas coisas para afinar você com Ele. Pergunta para os meninos do louvor: você consegue tocar sem uma corda? Não consegue? Se uma corda quebrar, você consegue tocar sem ela, mas se o violão estiver desafinado, não. Porque é melhor que falte uma corda do que estar desafinado com os céus. É melhor faltar alguma coisa na sua vida, mas você está afinado. Porque o que está faltando vai chegar, irmãos.
que você não pode estar fora da sintonia dos céus. A igreja, irmãos, ela tem que ser movida pelos céus, não pelas demandas da terra. Sim, irmãos, a igreja não pode estar desafinada. Nós precisamos estar afinados com o coração do Senhor. Nós deveremos soltar as nossas pedras e buscar: Senhor, afina o meu coração com o teu. Seu trabalho, Ananias, é dar vista para quem Deus quer. Seu trabalho é dar vista. Deus quer que você dê vista. Você quer mesmo ver, irmão? Cutuca o irmão que está do seu lado e diga: você quer mesmo ver, meu irmão? Você quer ver mesmo de coração? Se você vê, você não vai. Tem problema se você enxergar? Irmão, João capítulo 9 conta uma história de um cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus ia passando com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque parece que a gente está sempre procurando pecar de alguém para justificar o que ele está vivendo. Às vezes ele está vivendo aquilo porque Deus quer que ele viva aquilo. Jesus disse: não, gente, não tem ninguém, não tem pecado, isso é para glorificar o meu nome. Vai lá, pega ele lá, traz ele aqui. E o cara está lá pedindo esmola com uma canequinha na beira do caminho. Os discípulos vão lá, trazem para Jesus. Jesus pega, gospe no chão, faz lodo, passa nos olhos dele. Diga aqui agora, vai lá e te lava no tanque de Siloé, no enviado. Você acha que para que Deus abre seus olhos, irmãos? Para te enviar, meu filho. Não é para você ficar em casa vendo Netflix. Amém? É para te enviar. Aí o cego vai lá, lava os olhos. Quando ele volta, ele vê, ele está vendo, irmão. Ele começou a ver. Aí ele vem correndo de alegria contar para os amigos: estou vendo, milagre, milagre. E os amigos dizem: você está vendo? Ele diz: estou. Então você não era cego? Não, eu era. Mas você está vendo? Eu não falei. Eu fui curado. Não, mentira, você não era cego coisa nenhuma. Você está enganando a gente. É Miguel. Não, gente, eu era cego, eu estava cego. Desde que eu nasci eu era cego. Mentiroso, você é mentiroso, cara. Você não era cego coisa nenhuma. Como é que você está vendo? Eu já falei que eu era cego e eu estou vendo. Não, mentira, leva ele no templo. Levaram no templo. Ó, sacerdote, ele disse que está vendo, ele era cego. O sacerdote disse: blasfêmia! Hoje é sábado, dia de ficar cego, não é dia de curar. Sábado não cura, é para ficar cego. Cura é no culto da cura. Aí o sacerdote disse: você é cego? Ele disse: eu era. Mas você está vendo? Ele disse: eu estou vendo. Esse homem não é de Deus. Se fosse de Deus, ele não curava no sábado. Não, gente, ele é de Deus. Ele me curou, ele cuspiu, está amarrado. Ele é cego, não é cego, não é cego. Ele é cego, ele não é cego, ele é cego. Oh meu Deus, que confusão. Aí ele diz: não, gente, eu era cego, ele me curou. Rapaz, você quer saber mais do que a gente? Nós temos a Torá aqui na mão, nós somos sacerdotes, rapaz. Gente, eu era cego. Você tem pai, tem mãe? Tem, então chama o pai e a mãe dele. Chamaram o pai e a mãe. Aí a mãe entrou, o pai entrou. O sacerdote perguntou: é seu filho? Ela disse: é, sério, é. Ele era cego? Era cego de nascença. Como é que ele está vendo? O senhor pergunta para ele. Ele é de maior, nós congregamos em outro ministério, não queremos essa confusão, né? Eu não quero essa confusão lá em casa, não. Nós estamos em outro ministério, né? Nós nem acreditamos em milagre. Você era cego? Eu era. Como é que você está vendo? Eu já falei, 10ª vez que eu estou falando para vocês. Aí o homem não aguentou, né? Ele solta. Ele diz: será que ele não era o Messias que haveria de vir? Aí o sacerdote se rasga e diz: blasfêmia! Cala a boca, rapaz, você quer saber mais do que nós? Aí o cara solta de novo: e vocês, será que vocês não querem se converter a ele também? Irmão, endemoniaram. Endemoniou. O sacerdote endemoniou. Expulse esse miserável daqui. Expulsaram ele do templo.
Moral da história: enquanto ele era cego, ele não tinha problema. Agora ele está enxergando, ele tem problema com os amigos, com a família e com a religião. A minha pergunta é: você quer enxergar mesmo ou quer ficar ceguinho? Jesus pode passar e abrir seus olhos, ou você quer ficar com a canequinha na beira do caminho, fazendo as suas campanhas para enriquecer? Você quer sair da fila da bênção e abrir seus olhos, ou você quer ficar a vida inteira aí prisioneira das suas necessidades? Não, mas essa não deu, mas semana que vem vai dar. Você quer ficar preso nas suas 7 semanas, das suas 9 novenas? Ou você quer abrir seus olhos e ver a glória de Deus? Porque você vai ter muitos problemas, meu amigo. Porque quem enxerga tem problema com quem não vê. Quem enxerga vai ter problema com quem não vê. Cara, mas quem te curou? Eu não sei, cara. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não vi ele. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Levanta essa mãozona e dá glória a Deus. Abre os seus olhos, Senhor, abre os olhos para que vejam. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Yeah, yeah, yeah. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it.
They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks,
Same make I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Nada mais, nada além de ti. Senta aí que o voo foi cancelado. Aleluia. Você quer ver mesmo? Porque a hora que abrir seus olhos para aquilo que Deus está fazendo, você vai ter problema com os amigos, você vai ter problema com a religião, você vai ter problema com os familiares. Vai. Mas fica solto. Expulsaram ele do templo. Ele está lá sozinho. Quando ele está sozinho, quem é que chega? Cabeludo, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o Nazareno, o filho da irmã Maria. É ele. Ele chegou como quem não quer nada e diz: o que aconteceu, meu filho? Ele diz: não, porque todos esses problemas, né, é que eu agora estou vendo. E agora? Não, agora eu não vou mais pedir esmola. Eu não vou mais ser pedinte. Eu vou ser provedor. Eu vou estender a mão, não mais o dedo. Eu vou estender a mão. Eu vou soltar a canequinha da esmola. Eu vou ser um provedor agora, porque meus olhos se abriram. Aí Jesus pergunta assim: você crê no Filho do Homem?
Ele disse: onde ele está para que eu creia? Ah, Jesus. Jesus disse: é esse que fala contigo. E ele volta, ele diz: eu vim para aqueles que são cegos comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornam cegos. Ananias vai lá abrir os olhos de Saulo, porque ele pensa que ele está fazendo a coisa certa, ele pensa que ele está vendo, mas ele não está vendo, Ananias. Quem está vendo é você, Ananias. Ele vai ser maior que você, Ananias, mas você viu primeiro. Ah, irmãos, que Deus levante os homens em São Paulo, as mulheres em São Paulo, que estão enxergando o que Deus está mostrando, que não vão ter medo de abrir os olhos das pessoas, não vão ter medo de abrir os olhos das pessoas, não vão ter medo de abrir os olhos das pessoas. Jesus disse: eu vim para que aqueles que não veem comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. Aí tinha os fariseus assim, disseram: o quê? Você está falando que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: ah, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão viu o meu dia, Abraão viu o Cordeiro, Abraão viu a eternidade. Eu almocei com Abraão, eu tive na casa dele, eu almocei com ele, ele me viu. Você está me entendendo, São Paulo? Glória a Deus. Se Deus abrir os seus olhos, você não aguenta mais ficar sentado aí nessa cadeira. Se Deus abrir os seus olhos, você não aguenta mais ficar com o controle na mão o dia inteiro. Você vai procurar coisas em você para gastar com os outros. Você vai dizer: eu quero fazer mais, eu quero ir mais, eu quero investir mais, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero chorar mais. Ei, Deus, eis-me aqui. Sabe por que muitas pessoas, muitas pessoas contabilizam sofrimento e não glória? Porque elas ainda estão cegas, Adriel. Se elas estivessem vendo, elas não contabilizavam sofrimento. Porque é um prazer sofrer por esse nome. Quem vive contabilizando o sofrimento é porque ainda está cego. Mas nessa noite Jesus está passando aqui dizendo: eu vou abrir seus olhos. Olharam para Ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficarão confundidos. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Abre os olhos, Senhor, abre os meus olhos. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho.
Solte, 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 solte. Deixe o rio correr, deixe o sangue correr no corpo. Fonte de prazer, Cristo. Ah! eu quero conhecer Cristo. É Cristo, Cristo, beleza De Deus, Cristo. de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo, Cristo, qual Beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti. Receba, receba, receba no seu espírito, que Deus abre os seus olhos. Receba essa glória de Deus na sua vida. Oh, meu Deus! Meu Deus! existe em ti, existe em ti, Qual a beleza que existe em ti. eu ainda não vi. Abre os olhos do moço para que ele veja, Senhor, Sempre foi Cristo. que maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco nessa terra. Não ande pelas demandas. Não ande pelas demandas. Não ande pelas circunstâncias. Veja os céus. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, viste bem. Viste bem. Viste bem, viste bem, viste bem, viste bem, viste bem. Rabacala soria la la bacara la la basoria la 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 bacara la sorra la 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 bacara la la basoria. Eu sinto uma unção nesse lugar. Receba a glória de Deus. Sempre Ele. Aleluia. Ele é Cristo. Aleluia. Ele é Cristo. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Cristo. Ei. Beleza. Cristo. Oh, solte, solte o leão, solte. Abre os meus olhos. Solte o para fogo, ver. solte. Solte tudo, solte, solte tudo. Solte, 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 solte. Queremos te ver, ó Cristo. Cristo, vem, Cristo. Sim. Sim. Aham. Senta aí. Me dá mais alguns minutos. Foi mais uma onda que passou aqui. O espaço que o diabo usa é o mesmo espaço que a igreja recusa, irmãos. O espaço que o diabo está usando é o mesmo espaço que a igreja está recusando. Ananias vai abrir os olhos de quem precisa ver.
Eu poderia contar inúmeras histórias bíblicas para você, homens como Estevão, de Atos capítulo 7, do versículo 54 a 60, quando ele estava pregando. Estevão pregou uma mensagem só na vida. Ele morreu naquele culto. Foi uma conferência de avivamento. Estevão pegou toda a Bíblia e ele colocou num capítulo só, no capítulo 7 de Atos. Foi um tiro de bazuca. Foi tão violento que eles botavam a mão nos ouvidos e diziam: para de falar. E eles começaram a jogar pedra em Estevão. E ele não parou. E à medida que as pedras foram machucando, ele foi caindo de joelhos. Mas ele decidiu não olhar para as pedras, ele decidiu olhar para os céus que estavam abrindo. Os céus começaram a abrir. Para onde você está olhando? Você está feridinho, feridento, melancólico na igreja porque você está olhando para as pedras. Ele olhou e ele não só viu os céus abertos, ele disse: eu estou vendo ele. Estevão te defende. Não, para que se isso tudo está me fazendo vê-lo? Estevão corre. Para que se isto tudo que eu estou passando está me fazendo vê-lo melhor? Estevão olhou para ele, e a pedra comendo, irmãos, a pedra comendo em Estevão. Estevão disse: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé. Não está sentado não, ele está de pé. Ele levantou para me receber. Mataram Estevão, arrancaram as roupas dele, colocaram as roupas dele diante de um jovem chamado Saulo de Tarso, um exímio pregador, um exímio perseguidor da igreja. Ah, Saulo, você marcou, seu vacilão. Você não deveria ter tocado na roupa de Estevão. Porque dias depois Saulo está indo a caminho de Damasco, e os céus se abriram de novo. E a voz veio e disse: Saulo, Saulo, o que você está fazendo, cara? Por que você me persegue? Eu pergunto para você: quem deixou os céus abertos para Saulo? Você quer só ficar famoso da sua geração, ou quer deixar os céus abertos para os seus meninos, para as suas meninas, para a geração que vem depois de você? Você só quer ser conhecido e famoso, ter seguidor, ou você quer manter os céus abertos para aquilo que está nascendo? Ei, se você quer deixar os céus abertos para as próximas gerações, você precisa ter uma consciência de mártir e não de conquista. Você precisa parar de olhar para as pedras que te afligem, porque são essas pedras que estão te fazendo olhar para cima e ver os céus abertos, e ver o Filho do Homem. Por isso você precisa fazer isso com muito amor. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: sem amor não se mova. Sem amor não se mova. Diga para ele: sem amor não se mova. Inteligência sem amor vai te tornar perverso. Porque se você for um homem inteligente, mas não amar, você vai se tornar um homem perverso. Justiça sem amor te torna implacável. Isso é justiça própria. Justiça sem amor te torna implacável. Diplomacia sem amor te torna hipócrita. Não, mas eu tenho êxito na minha carreira. Êxito sem amor vai te tornar arrogante, soberbo. Riqueza, mas eu sou rico. Riqueza sem amor te torna avarento. Que mais, pastor? Pobreza sem amor te torna orgulhoso. Beleza
Beleza sem amor te torna fútil. Mas eu trabalho, sou trabalhador. Trabalho sem amor te torna escravo. Você não ama o que faz. Que mais, pastor? Simplicidade sem amor deprecia. Lei sem amor oprime. Fé sem amor te torna fanático. Que mais? Cruz sem amor te torna religioso. Para resumir, nada sem amor é útil. Por isso ele é a base de tudo que nós vivemos no Evangelho. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, mas ele jamais acaba. Porque amor não é um sentimento, é uma pessoa vivendo em você. Deus é, Deus não tem, Ele é. Por isso Deus não ama mais você hoje do que amou ontem. Deus não amará você menos amanhã se você fizer alguma coisa errada. Nada que você pode fazer pode aumentar o amor de Deus por você, como nada que você possa ter feito que possa diminuir. Porque Ele não tem quantidades de amor, Ele é amor. A sua natureza é amor. Justiça e amor são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Pastor, depois disso tudo, o que é que eu faço? Reconheça, seja um Jonas. Reconheça, diz: essa tempestade aí é porque eu estou fora do propósito. Muita coisa acontece, muitas tempestades acontecendo na sua vida, na sua casa, é porque você saiu do propósito. O que é que eu faço? Chamo os amigos e diz: me joga na água, me devolve para o propósito, me devolve para o caminho certo, me devolve para o caminho. Eu faço isso com os meus irmãos. Quando eu estou saindo do prumo, eu digo: me devolve, ore por mim, me devolva para o lugar que eu não devo ter saído nunca. Não, cara, eu não estou nesse negócio para ganhar dinheiro, não. Eu já ganhei muito dinheiro no tráfico de drogas quando eu era um perdido. Eu estou aqui para morrer. Eu vou morrer aqui. Não é hoje. Não. Mas eu vou morrer fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que eu já estou morrendo a cada dia. Deus já vai levando as coisas de dentro primeiro. Ele vai levando, porque onde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Eu amo o Brasil, eu amo a terra, irmão. Eu não estou esperando Jesus voltar como um escapista, como alguém que quer fugir da sua vida. Eu não quero deixar a terra como alguém que está fugindo daqui, não. Eu quero trabalhar para restaurar, Adriel. Quero restaurar. Eu creio que nós podemos restaurar a terra. Eu não quero ter só uma casa, eu quero ter um lar. Eu não quero só ter fome, ter alimento, eu quero ter fome. Eu não quero só ter religião, eu quero ter salvação. Deus vai mexer na nossa crença. Amém. Eu estou que nem aquele cara que está morto há 4 dias, esperando que alguém tire a pedra e Jesus chame para fora. Cadê os homens que vão tirar as pedras de homens que estão mortos, para que eles ressuscitem e eles venham para a mesa testemunhar o que Jesus fez? Irmãos, nós precisamos desses homens. Amém, querido? Eu acho que chega. Eu acho que eu termino aqui. Jesus vai desafiar você nos próximos dias, e agora eu estou profetizando. Jesus vai desafiar você nos próximos dias a mergulhar mais fundo, a pular sem paraquedas. Jesus vai desafiar você a fazer coisas que você, meu irmão, que você disse já com a sua boca aí que seria impossível fazer. Não tem coisa pior para um ser humano do que ele ver alguém fazendo uma coisa que ele determinou que era impossível. Se eu fosse ouvir todo mundo desanimado, se eu fosse ouvir todo mundo que já me depreciou, se eu fosse ouvir todo mundo que disse: você não sabe pregar, você nem se veste como um pastor. Se eu fosse ouvir todo mundo que diz: você não tem modos, parece ter uma asa quebrada.
Se eu fosse ouvir todo mundo que disse, não, você não tem. Você tem que ouvir os céus. Ele vai abrir seus olhos. Você tem que ouvir os céus, irmãos. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, guarde bem o que eu vou te falar, não me tenha como herege. A obra de Cristo é perfeita, mas ela seria incompleta sem a igreja. A obra de Cristo é perfeita, mas ela seria incompleta se não tivesse a igreja para ir dizer que a obra foi perfeita. Então nós estamos aqui para dizer a obra é perfeita. Você está envolvido na maior obra, na coisa mais perfeita da terra, que é o plano de salvação de Cristo. Você está esperando mais o que? Mais uma oração? Mais uma confirmação? Você está esperando mais uma mão na sua cabeça? O que você precisa mais para fazer o que Deus tem te chamado para fazer e viver? Então eu vou sair do emprego, vou sair da faculdade? Não, eu não estou dizendo isso. Você é um agente de Deus em todos os ambientes que Deus te plantou. O fato de eu entrar num restaurante não significa que eu sou só um cliente, que eu fui ali só para comer. O fato de eu entrar num avião não significa que eu sou só um passageiro. Nós somos um agente de transformação. Deus tem um plano e uma agenda para cumprir este plano. As escrituras estão focadas neste plano, na volta de Cristo. Pastor, mas como é que eu faço para esperar Jesus voltar na segunda vinda? Faz o que ele falou na primeira. Na primeira vinda ele deixou códigos, ele deixou selos. Oh meu Deus, ele deixou plano. Como que eu espero a segunda vinda fazendo tudo que ele falou na primeira? Jesus nunca foi chamado de pai pelos discípulos, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador e ele vai guardar vocês. Nós não somos todos mártires, mas nós precisamos ter uma consciência de mártir para entender que morrer é glória. A mensagem da cruz. Muitas vezes a igreja tem criado uma cultura de promoção e não de mártir. Uma cultura que ensina a buscar posições e buscar bênção, mas não uma cultura de mártir. Que cultura é essa que eu tenho que apresentar o defeito do outro para consolidar as minhas qualidades? Que cultura é essa que eu tenho que mostrar o defeito do outro para consolidar as minhas qualidades? Que cultura é essa? Não, isso não é vida. O dia do Senhor é terrível e é glorioso. Alguém me disse esses dias: ele virá como ladrão. Eu disse: virá para você, para mim não vai virar como ladrão não. Ele vai vir como ladrão para quem não está esperando. Para quem está esperando e construindo e fazendo um enxoval, ele vem como marido, ele vem como noivo. Eu vou casar com ele, eu estou esperando ele. Eu estou esperando, ele não vai me pegar de surpresa porque eu estou construindo um enxoval. Vou casar com ele. O meu noivo, meu Jesus. O meu Jesus. Oh meu Jesus. Nos últimos dias, eu termino aqui, nós precisamos de um tipo de família que vai gerar um tipo de sacerdócio, que vai fazer nascer um tipo de igreja. Nos últimos dias, nós precisamos de um tipo de família que vai gerar um tipo de sacerdócio, que nascerá um tipo de igreja. A igreja que vive o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a notícia que Ele ressuscitou e está voltando. E Ele está voltando. A minha oração é que nessa noite eu consegui um pouquinho abrir seus olhos. Que nessa noite você vá para casa em crise. Essa é a minha oração. Que você, antes de dormir, dobre os seus joelhos na beirada da sua cama e diz: Senhor, abre os meus olhos. Eu não posso viver assim. Deus não me deu uma igreja para me matar, pastores. Eu não estou triste com a igreja, Paulo. Eu não estou ferido com ela. Eu amo a igreja de Jesus.
eu estou muito entusiasmado com as próximas gerações. Eu não estou esperando o fim das coisas, Adriel, eu estou esperando a restauração delas. Convém que os céus o retenha até que venha a restauração de tudo. Eu quero governar com o meu Senhor. Quero governar com o meu Jesus. Ah, meu Deus, fique de pé comigo. Só um minuto, Charles, eu já te devolvo. As sinagogas nasceram em Babilônia, quando o povo foi levado cativo. Então o rei de Babilônia permitiu que o povo os hebreus fizessem as sinagogas para adorar a Deus. E as sinagogas tinham louvor, tinham a Torá, tinham a exposição das escrituras. Só que ele não permitiu uma coisa: sacrificar animais. Sacrificar o cordeiro não podia. Não podia derramar sangue para outro Deus que não fosse o Deus de Babilônia. As sinagogas nasceram lá no povo cativo. Sabe que o judeu aprendeu a negociar na Babilônia? Por isso que quando Zorobabel trouxe a primeira equipe de volta para Israel, foram 12 tribos pelo menos para Israel, irmãos, para a Babilônia. Pelo menos 9 a 10 tribos foram. Quando voltou só 50 mil pessoas. Porque eles aprenderam a negociar em Babilônia. E eles não queriam mais voltar para Israel. Sabe o que aconteceu em Babilônia? Em Babilônia eles aprenderam a negociar e desaprenderam a sacrificar. Por isso que Babilônia é perigosa. Por isso que o Senhor diz: sai dela, povo meu. A igreja não pode aprender a negociar e desaprender a sacrificar, porque senão ela vai ensinar para os seus membros só levar vantagem e ganhar dinheiro, mas ela nunca mais vai ensinar a sacrificar. Por isso que na igreja as pessoas estão enriquecendo e estão ofertando e dizimando menos. Elas, quanto mais enriquecem, menos elas investem, porque elas aprenderam a negociar, mas desaprenderam a sacrificar. E o Senhor diz para nós, e eu não fique tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Talvez você já acostumou com isso, mas eu não vou fazer, fique tranquilo. Eu só estou falando isso porque nós desaprendemos a sacrificar a nossa vida, a sacrificar os nossos recursos, sacrificar a nossa casa, porque a gente aprendeu a negociar. Pastores estão cobrando mentorias dos seus membros. Pastores estão cobrando profecia. Você profetiza e põe o Pix embaixo. Me dá o Pix que eu vou liberar. Meu irmão, que lugar é esse? Isso é Babilônia. Um povo que aprendeu a prosperar, mas não desaprendeu a sacrificar. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: sai dela, povo meu. Sai desse lugar, esse lugar não é seu. Você precisa ter uma consciência de mártir. Eu assisti aquele filme, A Lista de Schindler. Cara, aí eu chorei no final do filme, porque Schindler ficou procurando nele o que ele poderia ter feito a mais para salvar os judeus. Ele disse: se eu vendesse esse anel, eu poderia salvar mais 3. Se eu vendesse esse Rolls Royce, eu poderia ter salvado mais 50 talvez. Eu poderia ter vendido. Ele estava em crise, não porque ele achou que tinha feito menos do que ele poderia. Que essa seja a nossa crise daqui por diante, irmãos. Que não seja a crise da fartura. Que a gente não fique depressivo porque não conseguiu trocar de carro. Que a gente não fique depressivo porque não conseguiu fazer a reforma na casa. Mas que as nossas dores e as nossas angústias e os nossos sofrimentos é porque Deus abriu os nossos olhos. E agora nós começamos a nos importar com tudo que nos rodeia. Sabe quem Deus vai usar nas próximas estações? Meninos e meninas, deixa eu falar isso para vocês. Sabe quem Deus vai usar nas próximas estações? É quem se importa. Quem se importa com o próximo, quem se importa com a sua cidade. Quem junta o papel no chão para a rua não ficar suja. Quem pinta uma parede que foi pichada. Quem ajuda alguém a atravessar a rua. Quem se importa. Quem se importa vai ser usado por Deus nos próximos dias.
Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite, igreja. Sai do seu lugar se você entendeu que eu posso ainda fazer uma última oração por você, depois de te dar esses conselhos práticos. Não desaprenda a sacrificar, querido. Não desaprenda a sacrificar. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Uau! Isso para mim é sobrenatural. Sim, Senhor, sim. Deixa eu orar com você. Vamos crescer, mas vamos crescer de olhos abertos. Vamos crescer enxergando o que os céus estão mostrando. Vamos crescer saudáveis. Eu quero crescer mais. Alguém me perguntou esses dias: você não tem medo da fama? Eu disse: não, eu tenho uma causa para ela. Se o Senhor me deixar famoso, não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Agora há uma diferença de exibir e manifestar. Quem exibe quer mostrar o que está fazendo, faz para mostrar. Quem se manifesta não, mostra o que faz, para deixar um modelo, para deixar um caminho, para deixar pegadas no chão. Então não faça para mostrar, mas mostre o que você faz. Por favor, mostre. A terra precisa ver Cristo atuando na vida das pessoas. Esses dias eu perguntei, eu disse: Deus, o Senhor não vai fazer nada por isso? Às vezes a gente entra em crise. Eu tenho uma crise a cada 10 minutos. Mas não é crise existencial, não é crise de identidade. Às vezes parece que a gente não é ouvido. Acho que a gente fala. Eu tenho as minhas crises assim, as minhas depressões gospel. Aí eu vou para casa, me tranco no quarto, fico sozinho, choro, e aí passa. Não tomo remédio para isso, porque eu entendo que é um peso de angústia que Deus coloca na vida da gente, para a gente não se exaltar.
É o famoso espinho na carne, para que a excelência seja de Deus e não nossa, para que a gente não se exalte pelas excelências das revelações. Então tem sempre um alfinetinho na mão de Deus furando o meu balãozinho, e eu amo isso. Coisa boa é cair na mão do Senhor. E eu perguntei: Senhor, nós estávamos vivendo uma situação. Eu disse: o Senhor não vai fazer nada por isso. Ele disse: eu já fiz. Eu disse: o que? Ele disse: eu fiz você. Deus deu uma resposta para isso. Faça, se mova, responda. Não trabalhe por necessidade. Eu não invisto em necessidade, Luiz, eu invisto em propósito. Necessidade eu supro. Então, por favor, querido, seja um crente autêntico. Um crente autêntico, puro, simples. Jesus era tão simples que Judas teve que beijar ele para os guardas saberem que ele era Jesus. Jesus era gente boa, mas era gente. E quando você chegar na eternidade, você vai olhar naquele lado direito ali, tem um homem lá, não é um Deus, não é um anjo, é um homem. Um homem que venceu a morte e o inferno como homem. Um homem com cicatrizes. Um homem com marcas. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então por que a gente quer ser Deus? Se Deus se fez homem, por que o homem quer se tornar Deus? Porque não está cego. Seus olhos estão tapados, seus ouvidos estão tapados. Abre os seus olhos, seus ouvidos para a eternidade. Você vai ver Deus falar e vai ouvir Deus falar. Deus vai falar e vai mostrar coisas profundas para você. E a sua crise vai aumentar, porque você vai procurar querer fazer algo por isso. Amém, irmãos? Eu quero orar por você, por nós. Para mim isso é avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você. Aí você vai para casa em crise e diz: cara, eu preciso mudar, eu não vou mais viver isso não. Eu não vou mais fazer isso não, eu vou mudar de vida. Eu vou tomar decisões. Quando eu sou tentado, deixa eu te dar uma receita. Quando eu sou tentado a fazer alguma coisa, a olhar para alguma coisa, a pegar alguma coisa que não é meu, porque eu também sou tentado, que nem você. Eu sou homem. Eu tenho 58 anos, mas eu sou homem. E eu também sou tentado. Quando eu me vejo tentado, eu falo em voz alta: eu não quero, eu tenho uma aliança com Deus. Eu falo em voz alta para me ouvir, porque eu não sou responsável pelo que passa na minha mente, mas eu sou responsável pelo que permanece. Passou, manda logo embora e volte a olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Pai, eu quero orar por essa geração, pela nossa geração. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Eu oro para que a vida do Senhor flua em nosso meio. Eu oro para que o amor do Senhor flua em nosso meio. Eu oro para que nós não sejamos apenas homens e mulheres de teorias, mas de práticas. Práticas cristãs autênticas. Homens e mulheres que têm, Senhor Deus, limpos de mão e puros de coração, que não vão só subir, mas vão permanecer no Teu santo lugar. Quem subirá ao monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, esse receberá do Senhor o galardão. Sim, eu oro para que essa geração acorde desse sono, Senhor, chamado apostasia. Acorde, Senhor Deus, de todas as atrações da terra e olhe para o Senhor, que é a glória eterna. O Senhor é a glória eterna. Que o brilho do Senhor seja maior do que o brilho de Mamon, que o brilho de Leviatã, que o brilho de Jezabel. Que o brilho do Senhor ofusque os nossos olhos e não nos permita olhar para mais nada, ver mais nada, desejar mais nada. Sim, Deus, sela os nossos corações com a Tua glória.
Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Nos dá verdadeira riqueza para que sejamos ricos de verdade. Passa colírios em nossos olhos, Senhor. Nos dê vestes de santificação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor é lindo, o Senhor é meu amigo. O Senhor é tudo que eu tenho. Todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. O Senhor é o meu anseio, é o meu desejo, é a minha vida. Amém, querido. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amanhã nós vamos estar ali no Mevan de Santana, com o pastor Cristiano Barroso. Vem cá, pastor. Foi um prazer servi-los aqui na mesa do Senhor. Amém. Tem um livro novo que eu não trouxe, mas eu aconselho você a entrar no site da editora Vinde, no site da Reino Books ou no Instagram, Reino Books ou editora Vinde. Obrigado, pastor Emerson, você é um príncipe.